Depois do STF formar maioria para responsabilizar as redes sociais por postagens de usuários, especialistas alertam que a medida ainda deixa algumas lacunas. A reportagem é de Matheus Dias. Por 8 votos contra 3, o STF decidiu pela responsabilização das Big Techs por conteúdos considerados ofensivos ou ilegais postados por usuários. O entendimento reverte o artigo 19 do Marco Civil da Internet e exige que as plataformas removam conteúdos ilegais após notificação, mesmo que não haja uma ordem judicial. O advogado especialista em tecnologia e Lei Geral de Proteção de Dados, João Azeredo, diz que a medida pode limitar o tráfego de conteúdos criminosos na internet e que pode configurar um novo rumo para o Marco Civil da Internet. Quando tiver um conteúdo que seja evidentemente ilícito, ou seja, tem ali um crime ou tem um ilícito grave que esteja, né, representado naquele conteúdo, o provedor de aplicação de internet, né, ou seja, as empresas que mantêm essas plataformas mais populares, vão ser obrigadas a remover sem que seja necessário uma ordem do tribunal. E se eles não fizerem isso, né, e se eles não provarem que eles fizeram isso de uma forma rápida e dentro do que era esperado deles, eles podem responder por danos que sejam causados às pessoas por conta desses conteúdos ilícitos. Para os analistas, o Marco Civil foi eficaz até aqui no cenário, mas depois de 10 anos da aprovação, é notável que muita coisa mudou nas plataformas e redes sociais. Por isso, o olhar crítico sobre temas como discursos de ódio, pornografia infantil e o vazamento de conteúdo íntimo são de extrema importância. Por outro lado, a nova medida ainda deixa algumas lacunas, principalmente em relação à interpretação subjetiva dos conteúdos e sobre a análise do que de fato é ou não considerado um conteúdo criminoso, já que os algoritmos podem apresentar falhas sistêmicas, por não ter uma avaliação criteriosa de caso a caso. Maria Ribeiro é fotógrafa e é afetada com essa dualidade. A artista faz um projeto baseado na beleza do corpo humano. Para encorajar mulheres a terem mais autoconfiança e amor próprio, a fotógrafa faz ensaios artísticos com as modelos nuas. Ela publica o conteúdo nas redes sociais sem edição, na tentativa de exibir um corpo natural. Ela reforça que nenhum dos conteúdos publicados tem o teor sensual ou pornográfico. Porque a minha foto ela precisa mostrar alguma parte do corpo, alguma parte da pele. Mas eu não trabalho com nudez explícita, nunca trabalhei. Então sempre censurei os locais, né? Não mostro mamilos, não mostro as coisas que não são permitidas, né, pelo Instagram. Mesmo assim, as fotos começaram a ser censuradas. E mesmo tentando contato com a plataforma, o problema nunca foi resolvido. A gente vê páginas enormes no Instagram com conteúdos, né, de teor mais sexualizado, com pornografia, com pedofilia, coisas que a gente às vezes até denuncia e não consegue tirar, enquanto as nossas páginas estão sempre sendo derrubadas. Várias vezes para eles, esses mesmos problemas, né, não só conteúdos sendo excluídos, como as punições que eles empregam, né? Ninguém conseguia achar minha conta, as pessoas procuravam meu conteúdo, eles escondiam. E a resposta é sempre a mesma. Os algoritmos são assim, a gente não tem controle sobre eles. Vou mandar aqui para vocês as nossas políticas de publicação. As novas regras do STF, mesmo que aplicadas sobre o Google e a Meta, detentora dos direitos do Instagram e WhatsApp, não vão ter influência sobre o aplicativo de mensagens. Para João Azeredo, isso mostra que a intenção não é atingir a privacidade dos usuários. E a decisão não altera, né? Ou seja, ela não mexe na LGPD, né? Que é a legislação específica que trata da proteção de dados pessoais. E, por outro lado, né, a questão de divulgação, enfim, ela torna mais fácil você remover conteúdos que poderiam estar infringindo, por exemplo, a privacidade. As plataformas já manifestaram receio de que a decisão do STF afete pontos mais amplos e tem impacto na liberdade de expressão. Ô Acácio, claro que essa é uma discussão interminável. Inclusive o Supremo falou que estava se posicionando, aguardando um parecer, um posicionamento do próprio Congresso Nacional que deveria legislar sobre esse tema polêmico, não só aqui no Brasil, mas também em outras partes
do Planeta. De qualquer forma, muitos especialistas falaram na reportagem do Matheus, é possível continuar discutindo ainda um aprimoramento e, de novo, aquela discussão se é censura, não é censura, se é liberdade de expressão, isso pode ser comprometido ou não. É uma discussão ampla, mas que talvez nunca vai ser superada, né, Cássio? E eu acho até natural que essa discussão nunca seja superada, Thiago, porque as redes sociais, as ferramentas de comunicação social, elas vão se aperfeiçoando diariamente. E como elas vão se aperfeiçoando, elas vão mudando, é natural também que a regulamentação e o tratamento jurídico dado a isso também se aperfeiçoe. Eu confesso que vejo até com certa perplexidade essas críticas às discussões. Numa sociedade democrática, numa sociedade como a nossa, as discussões precisam acontecer constantemente para que a gente aperfeiçoe a nossa sociedade. No que diz respeito à liberdade de expressão, eu confesso a você que essa discussão ela é muito enviesada por conta da polarização que a gente vive. Explico. A liberdade de expressão existe, todos nós somos detentores da liberdade de expressão, mas não existem direitos absolutos no nosso ordenamento. Se nós pudéssemos dizer o que bem entendêssemos sem que nada acontecesse, não existiriam os crimes contra a honra, não existiriam os crimes de racismo, não existiriam os crimes de ódio e assim sucessivamente. Então o meu direito termina quando começa o direito do próximo. Agora é óbvio, você não pode ter censura prévia, você não pode impedir que alguém diga, a partir do momento que disse, tem que ser responsabilizado. Bom, a gente agradece o Acácio como sempre, comentando as notícias aqui com a gente nessa discussão interminável em relação ao Supremo e saber também se o Congresso Nacional agora se posiciona em relação a esse assunto.